Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, estado do Rio. E tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título O Paradoxo da Cruz. E está baseada em João capítulo 16, versículos 16 a 33. Vamos ler esta passagem. Mais um pouco, e vocês não me verão mais. Algum tempo depois, me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão? E algum tempo depois me verão novamente. E vou para o Pai. E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão, e algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. A palavra paradoxo diz respeito a uma afirmação, uma expressão que tem elementos contraditórios. É nesse sentido que nós estamos usando essa palavra, mas nós usamos o título de O Paradoxo da Cruz, porque apesar de a cruz não ter sido mencionada explicitamente, diretamente nesse texto, ela está presente em todo o tempo. E aqui nós temos alguns paradoxos, por exemplo, ausência e presença. A cruz significa ausência, a ressurreição, presença. Alegria e tristeza. A cruz significa tristeza, mas a ressurreição, alegria.
companhia e solidão. Jesus ficou só para enfrentar a cruz, mas ele tinha a companhia do Pai. Paz e tribulação. Esse é um paradoxo que continua existindo na vida do cristão. Ele tem paz no seu coração, mas o mundo lhe provoca aflições. Por isso, o título, O Paradoxo da Cruz. O primeiro desses paradoxos, ausência e presença, está logo no início da passagem. Jesus disse: por um pouco de tempo vocês não me verão mais, mas após isto vocês me verão novamente. Os discípulos não entenderam isso e ficaram indagando entre si o que significava isso. E também uma palavra que ele tinha dito anteriormente: vou para o Pai, e que ele repete aqui nessa passagem, lá no final. Então Jesus explica que eles, por um momento, terão aquela sensação de ausência de Jesus. Foi o que eles sentiram com a prisão, o julgamento, a condenação e a morte de Cristo. Durante 3 anos eles tiveram a alegria, o prazer de estar com Jesus, aprender com Jesus, fazer a mesma obra de Jesus, e foi uma coisa alegre, foi uma participação alegre. Agora, tudo isso parece que tinha acabado. Agora acabou tudo, porque Jesus foi preso, condenado e morto. Então, todo aquele trabalho, todo aquele treinamento, daria em nada? Mas Jesus ressuscitou. E aí, então, veio a sua presença novamente. Agora, uma outra presença, uma presença poderosa. Jesus ressurreto esteve com eles 40 dias, ensinando, treinando, preparando para assumir a grande obra de edificar a sua igreja no mundo. Depois de 40 dias, Jesus subiu ao céu. E então um anjo advertiu aqueles discípulos que estavam olhando para cima: por que vocês estão olhando para cima? Olhem para baixo, para a obra que vocês têm que fazer. Porque Jesus tinha dito para eles: vocês receberão o poder do Espírito e vocês vão ser minhas testemunhas em todo o mundo. E assim foi. Essa alegria, como Jesus disse, jamais lhes foi tirada. Eles passaram a testemunhar com poder, com fervor, com perseverança, mesmo diante das maiores perseguições. E aos discípulos originais se juntaram outros, como Paulo, por exemplo, que disse aos Gálatas: para mim o viver é Cristo. Eu já fui crucificado com Cristo. Cruz significa ausência durante aquele tempo que Jesus esteve na sepultura. Talvez pouco mais de 20 horas. Não, talvez pouco mais de 30 horas, né? Não chegou aos 3 dias, propriamente dito. Mas no terceiro dia, no domingo de manhã, ele ressuscitou com poder. E agora Jesus é uma presença poderosa entre nós, para sempre. O segundo paradoxo fala de alegria e tristeza. E essa tristeza pode ser exemplificada na experiência lá dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles caminhavam para uma vila chamada Emaús, muito tristes, e conversavam entre si. Jesus se aproximou deles, sem ser reconhecido por eles, e perguntou: o que é que vocês estão conversando tanto aqui? E eles disseram:
Só o Senhor, que é o único peregrino aqui em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu, que Jesus, profeta poderoso, homem que fez milagres extraordinários e que tinha poder para ensinar, ele foi preso, foi julgado, foi condenado, foi morto. E nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel e agora tudo acabou. Então diz a palavra que Jesus começou a expor as Escrituras desde lá do início, desde Moisés, mostrando para eles quem era o Cristo e que o Cristo devia padecer e ressuscitar no terceiro dia. E houve um momento que os olhos deles se abriram e reconheceram que era Jesus. E eles correram para os outros discípulos com toda alegria para dizer: nós vimos o Senhor. Mas quando eles chegaram lá, eles disseram: nós também vimos. E eles estavam agora tomados de alegria, satisfação, porque Jesus tinha estado com eles e permaneceu durante 40 dias. E permaneceu depois por meio do seu Espírito, empoderando, dando forças, energia, inspiração, revelação para anunciar Jesus Cristo ao mundo. Alegria e tristeza. A cruz, num momento dramático da morte de Jesus, trouxe tristeza, mas no momento imediato trouxe a alegria da ressurreição. E eles então disseram: agora nós cremos que o Senhor está falando claramente para nós, nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus, nós cremos que o Senhor realmente tem o poder de Deus. E Jesus diz para ele: agora vocês creem, mas vai chegar a hora, isso antes da morte, né? Ali mesmo, na véspera da morte, Jesus, vai chegar a hora em que vocês serão dispersados, em que vocês vão me abandonar, e eu vou ficar sozinho. A Bíblia nos conta que ali naquele jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, Jesus convidou Pedro, Tiago e João para orarem com ele em separado. E então, ali num lugar mais isolado, ele disse para os três: fiquem aqui que eu vou ali na frente orar. E Jesus foi orar. A quem foi? Ao Pai. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. E ele voltou para ver se os discípulos estavam também orando, vigiando com ele a oração, e eles estavam dormindo. Jesus foi a segunda vez, fez a mesma oração, voltou, e eles dormindo. Jesus foi a terceira vez, fez a mesma oração, voltou, e eles dormindo. Mas Jesus sabia que aquela missão era só dele. Ele tinha que cumprir aquela missão sozinho. Ninguém poderia ir até aquela cruz. Somente o Filho de Deus poderia morrer por nós na cruz. O apóstolo Paulo disse que ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de escravo, e nessa forma de escravo ele foi condenado à morte, morte de cruz por nós, sozinho ali naquela cruz. Ele chegou a orar a Deus: Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento realmente ele sentiu o peso de todo o pecado do mundo. Mas ele diz aqui aos seus discípulos, em João 16, eu não estou sozinho, o Pai está comigo. Eu não estou sozinho. Jesus nunca esteve sozinho. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz nas cartas aos Gálatas que foi plano de Deus que Jesus morresse na cruz, e diz que ele entregou-se a si mesmo por nós, mas de acordo com a vontade de Deus. Era o plano. Era o momento.
Era a cruz. Solidão, mas companhia. Deus estava com ele. Tanto é que lá na cruz mesmo ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí nós temos Jesus falando do último paradoxo, que é um paradoxo que acompanha os cristãos até hoje. Vejam bem, a ausência da cruz foi suprida com a presença da ressurreição. A tristeza da cruz foi transformada em alegria da ressurreição. A solidão de Jesus não era uma verdadeira solidão, porque o Pai estava com ele, mas paz e tribulação têm acompanhado os cristãos durante toda a história. No mundo tereis aflição, mas eu vos deixo a paz. Jesus diz assim, no último versículo dessa passagem: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Jesus nos ensinou, nos avisou, nos advertiu de tantas coisas que aconteceriam com ele e conosco, para que nós tenhamos paz. E realmente nós temos paz no coração. O apóstolo Paulo diz que nós, reconciliados com Deus, agora temos paz com Deus. Pela obra de Cristo na cruz, existe perdão, existe retirada da culpa, existe paz no coração. O cristão tem paz no coração. Mas no mundo sofre aflições, tribulações, oposição, adversidade. Jesus mesmo disse: eles odiaram a mim, e se odiaram a mim, vão odiar vocês. Eles crucificaram Jesus, porque não hão de matar os seus discípulos, como está acontecendo hoje em muitos países do mundo. Mas a palavra de Deus nos disse isso mesmo: perder é ganhar, ganhar é perder. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e venha me seguir. Porque se você quiser ganhar o mundo, vai perder a vida eterna. Mas se você quiser ganhar a vida eterna, você vai ter que perder a sua vida neste mundo, negar-se a si mesmo. Então, que Deus abençoe, que você possa, crer nisso e viver isto. Amém?